Olá, queridas almas. O tema da live de hoje é o que te impede de superar uma pessoa. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite. Fernanda, Jordana, outra Fernanda, Renata, Malu, Luciana. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Yoga Terapia. Ju, Tati. Oi, Tati. Pri, Érica. Cheguei mais que o assunto hoje é quente. Vamos seguir nessa temática de superação de um parceiro. Hoje eu vou falar de algumas coisinhas essenciais que nos impedem de superar uma pessoa. Tá? Vou dar uns 3 minutinhos aí para as pessoas entrarem. Carol, boa noite. Jussana, Wanda, Érica, Pri. Escrevam aqui enquanto isso, o que tem sido, qual é a tua maior dificuldade em seguir em frente, em superar um término? Boa noite, Fábio. Para eu construir até o tema dessa live. Então, para quem é essa live, né? Para quem está diante de um término, desde um término recente até terminei há muito tempo, mas ainda assim, sei lá, parece que isso não está elaborado dentro de mim, eventualmente ainda penso nesse parceiro, nutro uma esperança de que algo seja diferente. Para quem está diante de um término e tem a intenção de reatar, né? Mas obviamente a partir de um novo lugar, espero que tu esteja com essa percepção. Para quem vive aquele relacionamento ioiô, que vai e volta, a coisa nunca avança. Não é amor e obsessão. Não é amor e obsessão. Fico stalkeando ele. Entendi, Fernanda. Os pensamentos. Sem querer me pego pensando na pessoa. Ok. Já se passou 2 anos do término. Então, tem um porquê disso, tá? Quem fica nessa, tá? De eventualmente pensar frequentemente nesse ex-parceiro, fica aqui que eu vou trazer várias compreensões sobre isso. Vou desmistificar um pouquinho a questão do desligamento energético. Eu recebo um monte de perguntas nas caixinhas perguntando o que é esse tal de divórcio energético, tá? Mas se eu quero reatar com essa pessoa, se eu fizer o divórcio energético, eu não vou eliminar essas chances? Não. Então também quero esclarecer um pouquinho isso hoje. 2 anos do término, ó, se ele segue vindo na tua mente, isso é um sinal, teu próprio inconsciente quer te mostrar. Gente, nosso inconsciente está sempre nos mostrando ao que a gente está preso. Então ele está de alguma forma te mostrando que ainda existe um vínculo aqui. Isso vai impactar, né? Tu está indisponível para viver novas relações, isso tem as suas consequências, né? E aí eu vou abordar um pouquinho também do porquê que eu permaneço vinculado a um parceiro mesmo 2 anos depois. Existem possíveis causas, eu vou construir elas aqui, tá? Me sinto vazia, penso nele o dia todo, mas não tenho vontade de ter ele de volta. Ok? Penso muito ainda, ó. Então o pessoal está bem preso a essa questão do pensar, né? Reatar não quero esquecer, mas não consigo parar de pensar nele. Ok, então fica na live aqui, ó. Tudo que vocês estão trazendo é o que eu vou abordar. Deixa eu ver se tem algo mais, não. Ok, gente, vamos começando então. Vou pedir antes de começar, caminhe essa live para quem vocês sintam que possa gostar. Tem um botãozinho aqui no canto inferior direito. Alguma amiga, alguém que tu conheça que tem essa dificuldade assim com o parceiro. Ok, né? Então o tema. O que te impede de superar uma pessoa? Claro que são vários fatores, né? Já faz 1 ano do término e 6 meses e começamos a viver separados com uma filhinha de 4 anos. Ainda tenho esperança. Ok. Então, eu quero entrar um pouco, gente. Talvez uma das principais causas, tá? Que te impede de desvincular daquela pessoa é o não perdoá-la. O não entrar em concordância com aquilo que aconteceu.
E muitas vezes sentir raiva, ressentimento dessa pessoa. Isso é muito comum, tá? Só que isso impede de superar. Primeiro vamos entender, né? Cauê, qual é a função dos relacionamentos? Para que os relacionamentos existem? Gente, a função, sei, várias linhas, várias vertentes vão falar que a função das relações é simples. Conhecermos a nós mesmos. Tá? Se a gente vai com esse olhar, com essa postura, com essa intenção para as relações, é outra história. Porque, via de regra, como é que a gente vai para as relações? Compra o romantismo, né? O amor romântico, né? Vários autores falam, né? O amor romântico precisa morrer para o amor real começar a existir. Então, o que é esse amor romântico? São as ideias propagadas, né? Filmes, novelas, as ideias hollywoodianas, né? Que eu vou encontrar alguém para ser feliz. Eu vou encontrar alguém que me faça feliz, que me cuide, um monte de coisa. Não. Isso pode acontecer também? Pode. Mas é mais secundário. A finalidade central é, através do reflexo que o outro traz a partir dessa relação, eu conhecer mais a mim mesmo. Ok? Ou seja, então o outro vem para me trazer aprendizados, certo? O outro vem para me ensinar, para mostrar pontos em mim que não estão resolvidos, pontos que estão pedindo um olhar, pontos que estão pedindo cura. O outro sempre vai vir me trazer isso. Nós buscamos um parceiro através de 2 níveis, tá? O primeiro nível é esse, onde a partir da nossa mente consciente, né? Nossa, eu quero encontrar ele é bonito, ele é divertido, ele é carismático, é isso e aquilo. É isso que tu estás conseguindo perceber na periferia dos teus pensamentos. Só que num outro nível mais inconsciente, o match ali que dá é justamente para trazer à luz todos os conteúdos que não estão resolvidos dentro de ti. Então os relacionamentos são pedagógicos. Só que normalmente o que a gente faz? A gente vai para a relação esperando viver um amor, esperando ser feliz. Aí isso não acontece. A gente se ressente, sente raiva desse parceiro, desdenha de aprendizados, desdenha de curar os nossos aspectos e pula para a próxima. Concordam que, de uma forma geral, não estou dizendo que é todo mundo, mas eu conduzia minha vida por muito tempo assim, até então estar em contato com o autoconhecimento. Eu achava, vou encontrar essa parceira para curtir a vida aqui com ela, a gente vai ficar enquanto isso aqui estiver bom, vou tentar ser feliz e tal. As ideias iniciais eram assim, não, feliz para sempre, acontecia alguma coisa, uma frustração, uma decepção, uma desilusão, uma coisa assim, eu me ressentia daquela parceira, às vezes vinha raiva, ou às vezes só uma vontade de me distanciar e tchau, não queria nem olhar para trás. Claro, eu, né, que sou mais do apego evitativo, mas algumas pessoas vão nutrir essa esperança de viver um amor, não conseguem, se frustram, sentem raiva do parceiro e muitas vezes, né, ficam tentando retomar essa relação, sabe, numa tentativa de não deu daquela vez, mas agora vamos conseguir. Só que, entende? Eu quero chegar aqui, acaba se tornando secundário o aprender, o reconhecer o que surgiu ali para ser visto. E era para ser exatamente o oposto. O primário era para ser me autoconhecer. Porque quando a gente faz esse processo de se conhecer, de crescer, de conhecer esses pontos, de resolver, né, inseguranças, feridas, isso por si só vai abrindo espaço para o amor fluir. Tu nem precisa fazer tanto esforço, ele simplesmente vai fluindo, porque tu vai amadurecendo, tu vai crescendo, tu vai te alegrando em ver que tu tá te tornando uma nova versão. E aí, se a outra pessoa do lado dela faz o mesmo, essa relação vai só aqui, só subindo. Pum, 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 pum. É impossível a felicidade e o amor não florescer das mais infinitas formas. Mas por quê? Porque a atenção estava em justamente tirar do caminho aqueles pontos que surgiram. Tá fazendo sentido? É outra história se relacionar assim, gente. E para isso o amor romântico precisa morrer. Quando eu digo que o amor romântico precisa morrer, eu não estou dizendo que o amor precisa morrer. Porque o amor real é esse que eu tentei descrever para vocês.
Aí eu vou abrir espaço para o amor real, que é uma relação de construção, onde vão existir dificuldades, desafios, distanciamentos, mas através da conversa, do diálogo, a gente vai alinhando aquilo que eu não vejo que eu não consigo resolver, eu vou levar lá para minha terapia, eu vou buscar uma forma de compreender aquele aspecto meu, surgiu, nossa, um gatilho aqui que tem a ver com meu pai, com a minha mãe, eu vou lá e resolvo esse gatilho, eu acabo, né, conseguindo uma cura na relação com meu pai e com a minha mãe, que só se deu porque essa pessoa tocou num ponto em mim. Uau, cresci, tô amando mais o meu pai, consequentemente meu pai e minha mãe, consequentemente também tô mais preenchido e consigo entregar uma coisa de maior qualidade pro outro. Não sei vocês, mas eu acho lindo isso. Só que não é assim que normalmente acontece. E no que a gente esbarra, principalmente? Quero trazer primeiro essa emoção aqui, tá? A raiva. Já sentiu raiva do teu parceiro? Sente raiva? Normalmente a gente sente raiva mais ainda, né? No pós-término. É ou não? Só que eu quero explicar um pouquinho o que é essa tal de raiva, né? Normalmente a raiva vai projetar uma ideia de que o outro fez algo errado, né? De que o outro foi o vilão, errou, falha de caráter, uma infinidade de coisas, né? Só que a raiva, gente, ela não passa de um mecanismo de sobrevivência. Como assim, Cauê? A raiva, gente, sempre esconde uma dor. A raiva sempre esconde uma dor, uma mágoa. E uma dor e uma mágoa, ó, é o nível, né? A raiva é o que a gente consegue ver na periferia. Ah, vem a raiva, um julgamento, aquilo. Só que por baixo dela teve um machucado. O outro fez algo lá que tocou num ponto em mim que doeu. Só que mais embaixo ainda da dor e da mágoa, tem uma pessoa, nós no caso, que só quer se sentir vista e acolhida. Que por sinal é a nossa criancinha, tá? Então existe uma criancinha que quer ser vista e acolhida, ela não se sentiu assim, doeu, e ela queria uma raiva para se proteger, porque aquela outra pessoa, a nossa mente fez uma associação de que aquela pessoa é igual a dor, ameaça, perigo. É só pensar num cachorro. Esses dias eu vi um vídeo de um cachorro, tipo, era um cachorro, gente, todo fragilizado. Sabe um cachorro de rua que tu encontra, que sofreu maus tratos e tal? E aí, tiraram esse cachorro das ruas e estavam lá tentando dar cuidados para ele, só que ninguém conseguia chegar perto dele. Porque o cachorro, na iminência de uma mão chegar perto, ele mordia. Ele fazia isso porque ele é mau? Não, todos nós sabemos que cachorros são seres adoráveis. Manifestam na realidade física a pura expressão do amor incondicional. Só que eles também precisam se defender. E ali provavelmente ele criou, né, uma memória de que a mão simboliza uma ameaça. Preciso afastar isso de mim. E claro, por que essa raiva do cachorro estava tão iminente? Porque ele tinha muita o quê? Dor. Dor. Se ele não tivesse passado por dores, se fosse vamos pegar um cãozinho zerado que tu pegou lá no canil, começou a cuidar dele desde pequeno, tu chegaria com a mão perto dele e iria brincar. Agora um cão machucado, que nem esse do vídeo, reage assim. Entende? Então a raiva é uma defesa de não entrarmos em contato com uma dor. E essa dor que eu vivi na relação com esse parceiro, 99,999, aquela dor que dói mesmo, não começou aí. Sabe onde ela começou? Lá na relação com os teus pais. Lá, quais as pessoas que tu mais sente raiva na tua vida? Para e pensa. Escrevam aí. Quais são as pessoas que tu mais sente raiva na tua vida? Os pais.
né? A gente vive ali, parece uma relação, uma dualidade, né? Parece que os nossos pais são as pessoas que a gente mais ama e ao mesmo tempo as que a gente mais odeia. Que mais facilmente nos engatilham, geram uma raiva. Às vezes a gente tem uma dificuldade de ficar perto por um tempo. Imagina que é como se a gente fosse esse cãozinho. E não estou falando aqui que os nossos pais são necessariamente maus, nos destratam. Existem pais assim também. Mas muitas vezes, pelo simples fato deles não atenderem uma necessidade nossa, como essa de ser ouvido, isso dói. Meu pai e minha mãe não me vê. Meu pai e minha mãe não tá aqui. Vem a dor, só que esse mecanismo de sobrevivência da raiva surge e quem assume o comando é ela. Só que a dor tá aqui por trás, intacta. E aí, para piorar, se tu é alguém que mergulha um pouco no autoconhecimento, assiste algumas lives, podcasts, vídeos, né? Muitos de vocês já devem ouvir, é feio ou é errado sentir raiva dos pais. Isso vai te trazer graves consequências. Tu precisa perdoá-lo. E aí o que acontece? Só que aí tu olha pro teu pai e pra tua mãe, o que que vem? O que que brota em ti? Raiva. Só que aí vem um julgamento intelectual. Eu não era pra estar sentindo isso, que droga. Aí tu sente, bota mais raiva em cima. Percebe? Tu vai criando várias camadas. Existia a necessidade de ser visto, que não foi satisfeita. Com isso, doeu. Uma falta, uma carência, uma dor, que vai criar ali uma mágoa. A dor e a mágoa, quando cutucada, gera uma raiva. Mecanismo de defesa para eu não ser mais ferido. Só que aí, intelectualmente, eu olho para essa questão, putz, cara, não era para estar sentindo essa raiva. Pô, é minha mãe, né? Ela que me cuidou, meu pai, tararara. Aí eu começo a sentir mais raiva de mim, me auto-julgar e criar mais desse mecanismo. Aí quando eu tô aqui, ó. Só que aqui, sabe o que acontece? É superficial. A grande questão está aqui embaixo. A criança que quer ser vista e acolhida. Se tu vai levar isso para um parceiro, ou ver um parceiro que te feriu, muitas vezes tu não quer te vulnerabilizar. Dizer para ele que no profundo tu só queria ser visto e ouvido. Esse é o grande ponto. A gente tem muita dificuldade de se vulnerabilizar. E, de novo, há motivos. Nós somos que nem esses cachorrinhos que sofreram maus tratos, vamos dizer assim. É que não é um maltrato literal. Não estou dizendo que tu pode ter tido uma infância aparentemente incrível, onde teus pais te davam nutrição, amor, estrutura, tu tinha tudo ali. Mas quando vê, tinham muitas faltas, muitas necessidades não supridas. A nossa criancinha tem muitas. E isso vai doer, vai criar ressentimento e raiva. Tu pode sentir raiva da tua mãe só pelo fato de ter chegado o irmãozinho depois de ti e tu achar que ela está dando mais atenção a ele, por não entender que esse irmãozinho precisa de mais atenção, porque ele está mais frágil e vulnerável. Só que eu tenho a necessidade de me sentir visto e acolhido. Isso não acontece. Dor, mágoa. E aí o ego vai projetar, né? Tá ali a causa da minha dor e da minha mágoa. Raiva. Como é que tá, gente? Tá fazendo sentido aí? E aí, vamos lá, tema da live, né? O que te impede de superar uma pessoa? Aí tu fica quanto tempo na raiva? Tu lembra dela e vem raiva. Raiva. Só que tudo isso tá mascarando o que interessa, que é a dor que ela tocou. E, gente, 90 e sei lá quantos % da humanidade se move assim. Por isso que poucas pessoas buscam terapia e autoconhecimento. Porque a gente não quer olhar para essa última camada aqui. A dor. A gente não quer sentar na frente de alguém. Imagina, mais um terapeuta, né? Sentar na frente de mim. Imagina chegando na frente de mim, cara, vou ter que falar com esse cara que eu nem conheço e dizer tudo que eu mais quero é ser visto e acolhido, que eu sinto muita falta disso, que eu tenho essa carência. Não, o ego entra em ação. Aí vem o orgulho, vem a arrogância, vem a defesa, vem eu precisar ser forte. E tem porquê de a gente agir assim, porque a sociedade valoriza isso. Pessoas que se colocam num lugar de vulnerabilidade muitas vezes são julgadas como frágeis, né? Engole o choro, tem todo um contexto social por trás disso. Só que, enquanto essa dor ficar estacionada aqui, eu preciso dizer que tu vai te frustrar muito no amor. Porque se nessa relação esse parceiro fez algo
que tocou nessa dor, eu não olhei para ela, entrei com a raiva como uma forma de defesa, fiquei, né, mentalmente julgando, aí a gente fica num diálogo mental maluco, criando um monte como pode, e como que pode ser, e não, isso é injusto, vai ficando uma ladaia aqui, ó, só que é na superficial. E aí, lembra que vocês não estavam falando aí que a pessoa não sai do foco dos teus pensamentos? Às vezes, essa raiva que eu digo de sente desse parceiro, nem é porque a gente fez algum mal, simplesmente porque ele escolheu um outro caminho. Ele, olha, quando ele chegou contigo bem serenamente, olha, minha vida não está fazendo mais sentido aqui contigo, eu quero viver algo novo. E ainda assim tu vai sentir raiva, porque talvez isso toque em alguma dorzinha de quando teu pai também disse que estava indo embora de casa, porque não fazia mais sentido ele ficar com a tua mãe. E lá doeu, porque tu queria ser vista e acolhida pelo papai. Durante 6 anos da tua vida tu tinha um pouco disso. Dificilmente é totalmente satisfatório, né? Mas de repente, abruptamente ele vai embora. Quando é que eu vou ver meu pai de novo? Aí fica aquela coisa, quando vê, sei lá, uma vez no final de semana, quando vê ele dá uns VO, não aparece. Tá ali a dor. Aí esse parceiro, né, nesse exemplo, vai embora e vem a raiva. E o que eu perdi aí? Perdi a oportunidade de olhar para essa dor. Lembra que os relacionamentos são pedagógicos? Lembra que a gente está ali para aprender? Lembra que através do comportamento, da fala do outro, ele vai tocar em pontos meus, ele vai refletir aspectos meus para eu olhar? Só que se tu estiver um pouquinho distraído, o ego entra em ação e esconde a dorzinha para tu não tocar nela. E aí vai passar um tempo, quando tu fica lá naquele término, nossa, aí tu fica remoendo, foi o que colocaram aí. Fica um tempão nos pensamentos lá, remoendo um monte de história. E nossa, que não foi, dificuldades a pegar. E um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Passam meses, alguém colocou ali 2 anos, não passou ainda. Aí de repente eu até, vou seguir em frente. Aí vou lá começar uma próxima relação. Só que imagina que antes de tu chegar na relação anterior, já tinha um monte de mágoa e ressentimento dentro de ti, né? As feridas emocionais, lá da infância. Já tinha um monte de rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. Todo mundo sai da infância assim. Aí eu cheguei nessa relação, essa relação veio para me mostrar que feridas eu tenho. Pode ter certeza que esse parceiro em algum momento vai tocar nelas. Para quê? Para te dar a oportunidade de te olhar. Aí ele foi lá, agiu de tal forma, pum, vem a ferida da traição à tona. Quando veio ele me traiu mesmo, literalmente, ficou com uma outra mulher, pum, traição à tona. Aí o que eu vou dizer? Mau caráter, os homens não prestam, o mercado tá não sei o quê, que não tem jeito, relações líquidas, uma série de narrativas, distrações, mas a ferida da traição tá aqui, ó. O problema é que não está tão aqui, ela fica um pouquinho mais embaixo. As narrativas mentais e a raiva é que ficam aqui. O que tu consegue ver mais na periferia é isso. Nossa, aí tu compartilha com uma amiga, tá vendo, olha o que ele fez. Aí a amiga ainda concorda, aí a amiga tem uma dor de traição também. Chega perto e diz assim, nossa, não, ele não te merece. Não, assim, os homens são não sei o que, amiga. Não, nossa, segue. Passa para outra, eu vivi isso também. Não dá mais, não dá assim. Tem que ser mais, né, seletiva nas próximas, sabe? Aí todo mundo apoia a ideia de que os homens não prestam, tarará, e a tua dor tá ali, intacta. E mais uma vez tocada, né? Imagina que tu trouxe ela lá da infância, trouxesse ela vivesse um episódio na infância, vivesse outro na adolescência, quando veio outro numa relaçãozinha lá no início, e aí chegasse nessa aqui, pum, e tocou de novo. Então somou mais uma camada de dor que tu não olhou. Aí tu nutre a esperança, tá, beleza, passaram 2 anos, o tempo não cura, o tempo tira do foco. Saiu do foco. Aquelas narrativas mentais de raiva, no mínimo diminuiu. Pum, chega alguém. Aí a primeira coisa que tu pensa, agora vai. Agora eu vou ser feliz, né? Vambora. E aí começa a fase da paixão. Essas dores, tudo isso, tá tudo assim, ó, mais reprimido do que nunca. Tu tá lá, alegre, feliz, o ego entra, né? Aí tu interpreta personagens, né? Esconde os defeitos, começa a agradar, sensualiza, né? Tu vai ver, sei lá, se temos alguém falando, tu vai ver a foto da pessoa lá no aplicativo e aí tu vai ver a pessoa real, às vezes dá um choque, né? Tu diz assim, mas como assim? É a mesma pessoa da foto? Porque, ó, personagens, tô lá tentando agradar. Todo mundo faz isso. Vou mostrar a minha melhor versão lá. E ok, vai dar 2, 3 meses, pá. Mais cedo ou mais tarde, isso que está aqui em estado latente vai ser tocado pelo outro.
E aí, se tu é alguém que não olha pra ti, que tu não entende que os relacionamentos são pedagógicos, que tu precisa curar essas questões, o que vai fazer? Vai tocar nesse botão de novo e tu, traidor, mau caráter, tu toda a ladainha de novo. Tá? Dei o exemplo da traição, mas poderia ser o abandono. A primeira razão, foi embora o parceiro. Aí na outra foi embora de novo. Aí na quinta relação que o parceiro vai embora. Ou tem mentirinhas, ou é um parceiro que te diminui, ou manipula, ou no lado dos homens uma mulher controladora, quer te mandar, quer dizer o que tens que fazer. Tudo se repete. Como é que tá chegando pra vocês isso, gente? Faz sentido? E quando não é nenhum trauma de família, nenhuma ferida da infância, mas de relacionamentos anteriores, o sentimento de ser rejeitada. Então, Mari, se a gente faz um processo investigativo, eu poderia quase que te garantir que a gente chega em memórias da infância e na relação com os teus pais, tá? É que na mente, na periferia dos teus pensamentos, o que tu consegue lembrar com mais clareza são as últimas memórias, como tu falou, do relacionamento anterior. Mas olha, poderia quase que arriscar dizer que eu nunca vi, não tá lá em algum episódio, que às vezes são episódios no ventre. Às vezes são episódios quando tu era um bebezinho de 2, 3 anos de idade. Ainda assim, existem técnicas que a gente consegue resolver, tá? Mas se tu reviveu essas feridas na relação anterior, a gente precisa também nessa relação anterior para também limpar a carga desse relacionamento, entende? Por isso que ficar acumulando, gente, a causa central da indisponibilidade é essa. Eu saio da infância já com algumas feridas. Aí vou para uma relação. O parceiro toca nessas feridas em mim. E eu também toco nas deles, tá? É na mesma medida. Pum, não resolvi. Vou para a próxima. Aumentou a mochila. Revivo as feridas com mais intensidade. Aumentou a mochila. Quando chega na quarta, quinta relação, eu tô tão machucado que eu tô esse cachorro mais na defensiva do que nunca. E aí começa a nem chegar parceiros. Aí a gente vai para esse nível de disponibilidade que é aquelas relações que não passa dos primeiros encontros, ou começa com muita intensidade e esfria, ou atrai parceiros que moram longe, que estão disponíveis. Por quê? Meu coração está carregadíssimo. E os mecanismos do ego estão ativados assim, ó, a todo pano. Não tem espaço para o amor fluir. Não tem. O que vai ter espaço é para umas paixonite, uma empolgação ali que tu fica fantasiando, criando uma ideia de futuro. Nossa, agora vai ser ele, a conexão de almas, bateu aqui o signo é leão, que não sei o quê. É tudo fantasia. Tudo distração para não olhar para isso aqui, porque, de novo, isso aqui dói. Dói. Né? Eu digo, é meio louco às vezes tu pagar terapia, pagar para chorar, né? Algumas pessoas brincam. Só que eu choro da cura, eu choro de soltar. Entende, gente? Por isso que o meu trabalho, eu vejo algumas páginas aí falando de superação de término, ficam no raso. Gente, esses dias eu vi páginas que vendem frases prontas. O cara chama isso de inteligência afetiva, embala isso com um nome atrativo, inteligência afetiva. Aquilo é manipulação do ego. O cara vende frases prontas para tu reconquistar alguém, para atacar nos pontos fracos do ego do outro, para ver se o outro retorna, com técnicas. Meu Deus, não vai resolver, gente. É mais profundo. É mais profundo. Esses tipos de coisas, quando a gente está falando do amor, gente, tu não resolve só com o intelecto, aprendendo coisas, com informações, lendo textos, lendo livro. Tem trauma aí, tem ferida e dor. Tá num outro nível, não tá no nível da razão e do intelecto. A razão e do intelecto é um nível que tu, não vou dizer que tu domina, mas que tu usa de forma sobrecarregada o dia inteiro. Não é aqui que tu precisa mexer, é aqui. Aqui. Aqui que está o amor que tu quer viver. A limpeza disso aqui. Entendeu? Imagina, frases para reconquistar, táticas para reconquistar. Você está botando lenha na fogueira do ego. Mais ele vai inflar, mais ele vai tentar manipular a realidade. E vai seguir com a dor intacta ali. É por isso que o meu trabalho, quando eu vou falar de superação de término, eu entro com técnicas energéticas que vão na dor.
Meu trabalho é para corajosos, por isso que muitas pessoas falam que eu trago aqui as frases, são, nossa, Cauê, dói ouvir. Porque tem uma dor aí, se a gente não falar dela, como é que vai resolver? A gente precisa encarar a verdade, gente, a verdade liberta. E existem técnicas muito eficientes para tu soltar mágoas, dores, feridas e traumas. Existem técnicas corporais, uma série de pessoas utilizam elas, eu utilizo eventualmente, mas existem técnicas energéticas. Eu me especializei profundamente nisso. Estudei no exterior e é isso que eu vou oferecer no workshop agora, sábado. Sábado, dia 6 de setembro, das 15 às 20 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Workshop Como Superar uma Pessoa e Aprender a Me Escolher. Se está gostando desse assunto da live, imagina que lá vai ser muito mais. Mas lá vai ter o grande presente, gente, que é entrar com as técnicas para a gente trabalhar as 5 feridas emocionais. A gente vai trabalhar auto-perdão, culpa, fazer desligamentos energéticos. É isso que vai abrir espaço para o amor. É isso que vai permitir com que tu te desprenda desse parceiro. Ou, depois de tu curar, tu já começa a acessar uma nova versão, o que aumentam as chances de tu retomar essa relação a partir de um novo lugar. Todo o meu trabalho nesse workshop vai girar em torno disso. Se tu tem interesse em te inscrever, ainda estamos no lote 2, R$ 147,00, um valor comparado à entrega baixíssimo. Baixíssimo. R$ 147,00. Comenta aqui superar. Tu vai receber o link de inscrição, fazer a inscrição e aguardar o dia, 15 às 20 horas. Cauê, eu não consigo assistir ao vivo. Vai ficar gravado. Domingo de manhã a gente vai estar disponibilizando. Então, te inscreve agora para garantir esse lote. É 20 vagas cada lote. Já foram 2. Estamos finalizando esse terceiro. Garante esse valor, recebe a gravação domingo, tá? Vou ler algumas perguntas aqui. Se tiverem dúvidas sobre o workshop, é só perguntar, tá? Mas comenta superar aqui. Quando a pessoa toca em suas feridas e você está se cuidando, e o parceiro não, pois ambos têm dores, mas somente um está se curando. O que acontece? Então, Fernanda, normalmente quando um dos parceiros só está se curando e o outro não, o que vai acontecer? Se tu está olhando para tuas feridas e realmente te curando, imagina assim, ó, vamos falar em termos frequenciais, tá? Para ti é fácil compreender que nós somos energia, né? Que nós somos um amontoado de átomos, que os átomos são compostos por um campo eletromagnético e possuem uma específica frequência vibracional, tá? E essa frequência vibracional é determinada, né, por tudo que tu é. Por tudo que tem no teu inconsciente, o que tu pensa, o que tu sente, o que tu faz. Todos esses conteúdos formam um que a gente chama de um gradiente vibracional. Cada um tem um gradiente vibracional e nós somos como uma anteninha no universo. Um campo eletromagnético. O eletro envia sinais, magnético atrai. Então esse meu gradiente vibracional vai enviar sinais e atrair alguém compatível ao gradiente. Tá? Essa é outra lei universal, semelhante atrai semelhante. Tu não tem como atrair alguém que está vibrando num lugar muito diferente do teu. Tá? Então é sempre similar, às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então imagina, vou usar um número aqui só para didatizar, não estou dizendo que é isso. Tá? Vamos imaginar que a Fernanda vibrava na frequência 60. E ela atraiu esse parceiro que vibrava também ali no 60. Tá? De acordo com o que cada um carregava inconscientemente, naturalmente. Várias dores, crenças, questões não resolvidas. E aí, ok, entraram para essa relação e em algum momento, pum, as sombras vão vir à tona. Em algum momento, um vai cutucar a ferida do outro. Só que a Fernanda já está consciente. Ela já mergulha no autoconhecimento, ela já entende que os relacionamentos são pedagógicos, que visam ela se conhecer e se curar. E aí, de repente, pum, esse parceiro toca num pontinho dela que vem à tona, só que ela já está atenta. Surge aquele sentimento, nossa, não me senti vista. Ele foi, sei lá, jogar futebol, beber e eu, que dor, que solidão. Nossa, como ele... Aí, né? Aí começam a surgir as narrativas, mas a Fernanda está consciente. Não, pera. Essa dor aqui está um pouquinho exagerada, isso doeu muito. Isso deve falar alguma coisa sobre mim, mais antiga. Aí a Fernanda vai lá na terapia dela. Aí começa a fazer um mergulho profundo, pá! Encontra lá na infância, o pai fazia a mesma coisa. Na sexta-feira, sei lá, o pai ia tomar cerveja no bar e a mãe ficava em casa angustiada. E ela ali compartilhando aquele sentimento da mãe, de abandono, de não se sentir vista. E a Fernanda vai lá e cura. Libera choques, traumas, memórias emocionais.
faz movimentos de acolhimento com esse pai, pum! Aí ela volta para essa relação. Aí sabe o que é engraçado quando tu cura a ferida? Na outra semana esse parceiro vai lá jogar o futebol dele. E aí engraçado, eu não sinto mais isso. Fico de boa quando vê vou passear com as minhas amigas. Por quê? Porque não tem mais nada para ele cutucar e engatilhar. Eu curei. Porque o termo gatilho, gatilho, então já tem bala na agulha. O outro só consegue me engatilhar se tem bala na agulha. Se não tem mais bala na agulha, eu limpei, ele vai fazer o mesmo movimento e eu vou ficar de boa. Só que, claro, como a Fernanda se curou, ela passou da frequência 60 para 65. Né? Porque toda dor emocional, toda ferida, ela baixa a nossa frequência. Né? Dor, de forma alguma, vai ser bom. Aí já está assim a relação. E aí a Fernanda também cutucou questões do Fernando. Pior que a Fernanda, não, eu acho. Né? Também cutucou questões dele. Só que aí o Fernando, nossa, tocou naquilo, ficou meio puto, ele é meio homem, meio que não sei o quê, não olha pra si, ele vai lá e ataca ela. Lembra que vem a raiva? Tem uma dor dele. A Fernanda trouxe uma fala que, nossa, bateu certinho com um jeito que a mãe dele falava com ele, que ele odiava. Minha mãe queria me controlar, ficava me botando limite e tal. Aí toca nisso, a Fernanda fala desse jeito, quer me mandar? Ele responde de uma forma desaforada ali, achando que a Fernanda é culpada pelo que ele está sentindo. Só que ele está muito imaturo, não entende o que eu falei antes, o que a Fernanda já entende. E aí não olha para isso. Só que aqui já começa uma rusga, um conflito, uma desconexão, tá? Mas aí, enfim, a relação segue e tal, chega outro dia, pum, ele vai lá e toca numa outra feridinha da Fernanda. Aí a Fernanda tá atenta, consciente, nossa, isso aqui mexeu comigo, esse jeito dele me senti humilhada. Só que ela já tá atenta, ela já faz terapia semanalmente. Ela vai lá no terapeuta, olha, aconteceu esse contexto, e teve essa coisinha na semana que ficou me incomodando aqui. Gente, qualquer coisa que ficou incomodando um tempinho é muito mais antiga, não corresponde ao momento presente. O que corresponde único e exclusivamente ao momento presente, tu dá conta, é uma coisa que não dá muita bola. E ela senta de novo, vai lá, faz um processo de investigação, ela vê que certa vez na escola aconteceu tal coisa lá, e ela, sei lá, se sentia magra, gorda, enfim, alguma coisa, ela se auto-julgava de alguma coisa fisicamente, um dia riram dela na escola, enfim, e ela se sentiu humilhada. E ela vai lá e solta essa carga emocional, libera choques, traumas, pum, tirou mais uma fatia. Aí a Fernanda, que estava nos 65, o parceiro nos 60, foi agora para 70. Ó, aqui já começa a rodar um quê de incompatibilidade, a frequência já não é tão próxima, mas ainda é próxima, diz assim. Aí só amplia esse processo. O parceiro não quer crescer. A ideia dele é assim, ó, tem que me amar do jeito que eu sou. Eu não vou mudar nada. Tá bom? Só que a Fernanda não tá lá. Fazendo a terapia dela, tá na mentoria, curso, lendo, foi no retiro. Quer crescer? Chegou uma hora que a Fernanda tá no 110 e o parceiro no 60. Acabou, amor. A atração sexual, inclusive, tende a acabar. Sabe assim, termos de relacionamento que às vezes o jeito que o outro come te irrita, tu nem entende, mas como assim eu amava essa pessoa, agora ela comendo me irrita? Isso aqui é essa disparidade frequencial. Então, respondendo a tua pergunta, Fernanda, a tendência é a separação. Tá me dando medo de me relacionar de novo, mas não consegui me recuperar do término de 1 ano e 3 meses. E o ex ainda mexe com o emocional e tô na raiva. Então, Mari, tudo que eu falei aqui é pra ti. Certamente tem um monte de ferida e dor do que tu viveu com esse parceiro, desse término, mas que vão remeter também a aspectos lá de trás, lá da tua infância, que não estão resolvidos. Provavelmente tu não olhou, ou não olhou de forma suficiente. E aí tu vai ficar sempre preso a um monte de coisa, porque um conflito emocional, isso é importante, tá? Vou falar agora do desligamento energético. Um conflito emocional que eu tenho com uma pessoa, vamos supor que esse parceiro me traiu, foi lá, joga futebol, bebe todos os dias, chega tarde em casa, daí eu sinto uma raiva, um ressentimento dele. Todo conflito emocional cria um vínculo, um laço energético invisível que me prende a ele. Tá? Inclusive, gente, o negativo te vincula a uma pessoa muito mais que o positivo.
Então eu tô lá, cheio de ressentimento, cheio de raiva. Aí eu, tá, mas por algum motivo a gente não seguiu em frente. Esse parceiro quer ir para outro lado, ou eu mesmo não quero ir. Só que se eu não limpei, não purifiquei o meu coração, não fui no miudinho disso aqui, eu fisicamente, né, o meu corpo tá num outro lugar. Quando eu até me mudei de cidade. Só que energeticamente, psiquicamente, emocionalmente, eu sigo casada, sigo me relacionando. Esse é uma das causas da indisponibilidade. Só no físico eu me desconectei, que é o mais fácil, né? Físico, pego as malas e vou embora. Tá, mas e o emocional? Trabalhar é outra história. Por isso que existem hoje muitos terapeutas, muitos trabalhos que estudam profundamente como a gente consegue purificar isso. E é o que eu faço. Porque não é uma coisa necessariamente tão simples. A pessoa precisa estar aberta, precisa de uma técnica eficiente, precisa ter experiência em como conduzir isso. Senão tu não resolve no mais, até porque existem muitos mecanismos para proteger essa dor. E aí, falando do desligamento energético, é isso que ele faz. É uma técnica que permite que tu corte esses vínculos que eu tenho com esse parceiro, tá? Ou no mínimo, corte alguma parte deles, porque se o nível de ressentimento que eu tenho com esse parceiro, às vezes eu vou precisar de um processo mais, um pente fino, uma coisa mais profunda, mas via de regra, o desligamento energético funciona muito bem. Eu vou dar até um exemplo aqui, ó, deixa eu ler um... Eu quero ler um feedback de uma cliente minha, que ela trazia bem isso que vocês falaram aí. Vocês falaram, nossa, Cauê, não sai da minha mente, 2 anos sigo pensando. Essa cliente que chegou pra mim, ela tava tendo até insônia, gente. Ela primeiro, tinha uma tendência ao sentir essa angústia, comer. Eu tenho outras mentoradas que, por exemplo, vão pro oposto, perde a fome, aí emagrece. E ela tava nesse lugar de comer, e a gente fez o desligamento energético. Ela me escreveu assim, ó. E só para dar um feedback, o desligamento energético que fizemos na segunda-feira foi muito certeiro para mim. Dormi profundamente naquele dia. Lembra que eu falei que ela tinha insônia? No dia seguinte, eu recebi um e-mail do setor de perícias do fórum que faço laudos, falando que precisava retificar o meu nome. Estava com o nome de casada ainda no cadastro. Entendi isso como um sinal do universo. Impressionante. E desde aquele dia, quase não tenho mais pensamentos em relação a ele. E mesmo quando penso, sinto uma leveza que em nada se compara ao sentimento angustiante que tinha antes. Gratidão imensa a você por isso. Esses são os efeitos do divórcio energético. Porque a gente cria, gente, ganchos psíquicos. Essa coisa dos pensamentos está muito ligada a um gancho, o nome já fala, um gancho psíquico com aquela pessoa. Quando eu tenho esse nível de vínculo com o outro, muitas vezes o outro do outro lado lá pensa em mim e eu começo a pensar nele. Fica uma troca muito... nada saudável. Aí eu vou ler um outro, tá? Esse aqui é, por exemplo, é de uma mulher que ela tinha... o marido dela tinha morrido. E ela estava 7 anos sem uma relação. Olha o que ela me escreveu. A minha experiência com o divórcio energético foi com o marido já falecido há 7 anos. Sofria muito, pois nenhum relacionamento dava certo desde então e muitas outras questões emocionais difíceis aconteciam. Com o desligamento energético que eu fiz com o Cauê, tudo mudou. Hoje estou em um relacionamento abençoado. Gratidão ao dono do universo e a você, querido Cauê, que tem sido um canal na vida de muitas pessoas. Super indico o tratamento. Isso, gente, esse desligamento energético a gente vai fazer lá no workshop, na fase final. A primeira coisa do workshop, a gente vai começar esse processo de purificação emocional. Essas feridas, trabalho de auto-perdão, né, memórias de solidão, eu sempre trabalho isso quando o assunto é término. Vou explicar muito o funcionamento do ego, as principais armadilhas para tu não cair neles. Depois a gente fizer toda essa purificação, a gente finaliza com esse corte energético com esses ex-parceiros para tu o quê? Reorganizar a tua energia. Por R$147, o quanto vale a tua paz? Quanto vale o teu bem-estar? Claro que existem várias, né, diferentes condições financeiras, né? Mas o quanto tu já não gastou, né? Hoje estava atendendo uma mentorada, ela falou, nossa, Cauê, o que eu já gastei compensando a minha carência com compras, umas blusinhas, umas coisas que eu nem preciso. Então, tens uma possibilidade de investir R$147
reais em ti, tá? Pra gente olhar para tudo isso. Comenta superar. O workshop é nesse sábado, 6 de setembro, das 15 às 20 horas, ao vivo e online pelo Zoom, mas também fica gravado. Vamos lá, vou seguir lendo. Minha questão na constelação familiar foi falado que tem tudo a ver com os meus pais. Sempre tem tudo a ver com os teus pais. Quase sempre. Essas feridas são dessa experiência ou pode ser algo mais profundo, de outras vidas e experiências anteriores? Boa pergunta, tá, Luciane? A maioria delas vem de outras existências, tá, gente? Só que essas feridas, isso que foi vivido lá atrás, sempre nessa existência, em especial na tua infância, até os 7 anos de idade, tu cocria, tu atrai um episódio onde tu reviva aquela dor de uma outra vida. Então tu não precisa ficar catando necessariamente outras existências. É possível também, as técnicas que eu tenho, a gente consegue resolver até isso, tá? Mas basta tu ir na memória da infância, onde isso foi ativado e liberar ali, que já é suficiente, tá? Por isso fui para terapia, para me curar. Perfeito, Luciana. Esse é o espírito, gente. Estava 7 meses sozinha, achando que estava na solitude. Resolvi me relacionar e atacou minha ansiedade e sensação de rejeição. Tive que ir para terapia e no psiquiatra. Perfeito, é o que vai acontecer, entende? Quando tiver uma dorzinha aqui, uma maguinha, uma ferida em estado latente, é questão de tempo para alguém vir e tocar. E o outro vem, por isso que a gente tem que ir para esse lugar de entrar num lugar de perdão, esse parceiro de aceitação, porque quando ele toca, ele permite que eu veja que tinha ferida ali. E permite que eu resolva. Se ele não tocasse, talvez permanecesse em estado latente, só que é ruim. Tá, ok, não estou sentindo, não estou vendo, mas estou com uma dor dentro de mim, isso não é bom. Gente, isso dá doença, tá? O câncer que estoura lá com 50, 60 anos em alguma parte do teu corpo, são traumas e memórias emocionais há muito tempo não vistas. Então esse processo de purificação que a gente faz agora vai te liberar, vai te dar saúde lá pra frente. Tudo é emocional. Tudo é emocional, toda doença é emocional. Tem um fundo emocional. Preço de uma pizza, sim, eu sempre falo isso. Não pede uma pizza, não pede uma bobagem aí, economiza e faz algo que te engrandece. No sábado eu não posso ao vivo, gostaria de saber se fazer depois com a gravação tem força. Diogo, total força, tá? As técnicas que eu utilizo, elas funcionam dentro de um paradigma energético, tá? O paradigma energético, ele não é esse mesmo nosso de tempo, espaço, da linearidade, ok? Então quando tu faz a indução ali, tem toda uma técnica por trás para tu acessar esse campo de energia, que ele é atemporal. E aí tu vai ver que tu vai fazer a indução ali, tu vai acessar os lugares que tu precisa acessar, tá? Falo isso, tem pessoas da minha mentoria mesmo, da Austrália, da França, que assistem toda a mentoria gravada, por causa do fuso horário. E tem que ver os relatos, os feedbacks que eu recebo das transformações que elas estão vivendo. Será mesmo que atrai quem está na mesma frequência? É o que tudo indica, né? Muitas linhas vão falar disso. Não é na exata, tá? As linhas vão dizer que um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Será mesmo? Pensa comigo, será mesmo que Porque normalmente é essas narrativas que trazem, né? Da relação, né? O vilão e o mocinho. Essa ideia de vilão e mocinho é outra ideia propagada pela Hollywood. Alguém é totalmente mal, o outro é totalmente bonzinho. Não, a gente é uma mistura das duas coisas. Luz e sombra. Isso que estava acontecendo mesmo, falou a Fernanda. Sim, Fernanda, acho que eu estava lendo o teu campo, tá? Desculpa, tu perguntou, eu começo a ler intuitivamente. Talvez as frequências possam ser sintonizadas, sabe? Não sei, difícil provar isso. Não tem como provar, né? Eu digo que é o que muitas vertentes falam, e aí eu vou te falar porque eu atendo muitos casais, por exemplo. E é muito fácil observar que eles, gente, o nível de maturidade desses casais é muito similar. Dificilmente tu vê alguém muito maduro com alguém totalmente imaturo, porque não tem como, imagina. Tem uma pessoa que é mais ponderada, madura, sabe? Que consegue reconhecer como um gatilho surge, já fez o seu trabalho individual. A outra tá na criança, num jogo de culpabilização, de raiva, não tem como, tu não consegue falar com aquela pessoa ali. E até eu digo, tira o nível das... Pra ti é difícil olhar
o nível da frequência, olhar, né, para essa ideia mais quântica da realidade, olha para o nível comportamental mesmo. Tu vai ver que não bate. Uma pessoa madura não consegue ficar com uma outra super infantilizada. A outra vai reagir de formas que tu vai olhar assim, que é isso? Como assim? Não fica ali. Só quero sentir isso. Sentir o quê? Como me desligar quando se tem filhos que temos que dividir as tarefas no cuidado com o filho, todos? Me sinto assim, me separei fisicamente, mas não consigo seguir em frente. Então, é um desafio maior, mas ainda assim possível, tá? É muito importante tu separar e se tu não quer mais estar com essa pessoa, tu tem que restringir a tua relação, a tua interação com ele, única e exclusivamente no papel dele como pai dos teus filhos. Todo e qualquer assunto, interação, mensagens falam a respeito do cuidado dos filhos. Não vai para nada do âmbito pessoal. Entende? Aí tu fecha a porta de quem ele é como teu companheiro. Ele, no papel de companheiro, é uma coisa. Aí ele trocaria intimidade. Ele, no papel de pai é outra. E aí tu tem que ter posicionamento, postura, para deixar isso bem estabelecido. E se porventura ele infringir aí algum sinal, tu tem que te posicionar e delimitar um limite claro. Isso vai facilitar esse processo. Depois do corte não tem volta, então eu falei que eu ia falar sobre isso. Não, gente, depois do desligamento energético, se o teu destino é ficar com essa pessoa, as chances de vocês retomarem aumentam, tá? Porque o desligamento energético, ele te reorganiza energeticamente falando. Porque não é nada interessante tu ficar com a tua energia misturada em outras pessoas. A troca sexual por si só já traz toda uma mistureba ali e tu fica meio preso a alguém, isso não é interessante. E lá no workshop, inclusive, a gente vai fazer um pente fino de todas as relações que tu teve, desde lá das adolescências. Porque via de regra sempre fica algo perdido. A nossa energia, via de regra, está sempre dispersa em vários lugares no teu trabalho. Se tem um trabalho, por exemplo, que te doa em exagero, isso já energeticamente tu fica com a tua energia presa na empresa, num chefe. A gente está sempre trocando energia. E a gente costuma ser muito ruins em administrar elas. Às vezes tem ferramentas para a gente regular. É muito louco, porque razão entende que não mais. Bom, sentir do divórcio energético depois do workshop. Então, Mari, cada ser humano é um, né? Eu estaria sendo muito pretensioso em dizer o que tu vai sentir no futuro. O que eu posso te dizer, né? Por isso que eu trago relatos de pessoas para tu ouvir da boca delas o que elas viveram, tá? Tem até outros relatos aqui de quem vou te mostrar relatos aqui de quem fez o workshop, tá? Agora. Porque eu falei só do desligamento energético. Desligar-se energeticamente, mas não se desligar financeiramente é possível? Não. Porque, gente, não tem sentido, entende? Tu faz o desligamento energético, mas tu segue mantendo um nível de relação com aquela pessoa. Se tu seguir mantendo um nível de relação com aquela pessoa, tu começa a criar já um novo vínculo. Aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Eu não sei explicar o que foi esse workshop para mim. E também não preciso entender tudo e querer respostas de tudo, né? KKK. Só sei que no sábado mexeu demais comigo. Depois, durante a semana, tive a impressão de ver as coisas acontecendo e ter mais clareza sobre tudo. Talvez tenha sido tantos dos ensinamentos e os processos de cura que o Cauê me trouxe. Tem sido dias mais leves, principalmente um sentimento de paz e confiança na vida. Gratidão ao grupo que se formou e ao Cauê. Aí um outro. Vou fazer meu relato aqui após alguns dias do workshop. Cauê, qual foi a mágica? Sério, nos últimos dias tenho sentido uma paz e uma completude que é difícil de descrever. E é impressionante como as pessoas notam, várias pessoas nesses dias me perguntando, o que tu fez que tu estás diferente? E eu pergunto, diferente como? Não sei, um brilho diferente, tá mais bonita, e eu me sinto assim, mais leve, mais viva. Isso não tem preço, mas tem muito valor. Gratidão. Olha mais um. Acordei agora com um despertar maravilhoso depois desse workshop. Entendi que o que eu achava que só teria com meu ex ao meu lado é justamente o que tenho dentro de mim. Eu queria estar com ele porque me sentia alegre, me sentia viva, me sentia uma adolescente feliz e até serelepe vivendo um amor. Mas esse amor que achei que vivia por ele, sou eu.
o que tem dentro de mim. E isso posso ter o tempo inteiro, pois eu sou assim, feliz, viva, sorridente e capaz de levar isso a qualquer pessoa, pois está dentro de mim. Reconhecer isso foi o maior presente. Como eu sou linda e estou super orgulhosa de perceber isso. Gratidão por fazer parte desse meu despertar, de ter sido um instrumento liberador dessa dor. Agora um último. Bom dia, Cauê. Muito obrigado pelas 6 horas de workshop ontem. Eu acordei me sentindo leve e feliz. O olhar para dentro de nós mesmos traz entendimento, compreensão, cura e libertação. Eu sei que posso contar comigo mesma, e isso é incrivelmente bom. O passado está onde ele deve estar agora. Focar no presente com a certeza de que muitas coisas boas estão por vir. Gratidão imensa por isso. Tá, alguns relatos de pessoas que viveram o processo, tá? De novo, eu não vou te prometer, tu vai viver isso, vai chegar em tal lugar. Eu não sou esses carinha da internet aí, que ficam prometendo um monte de coisa. Eu leio relatos reais de pessoas que viveram o processo. Tá, Mari? Eu uso em vocês técnicas que transformaram completamente a minha vida, tá? Tudo começou com eu lá, vivendo muitas frustrações no amor. Muitas! Tu não tem ideia. Carregando uma infinidade de feridas que me levaram à depressão, ansiedade, burnout, vícios. E aí um processo de despertar começou lá e hoje eu vivo uma realidade bem melhor. Longe de ser perfeita, mas bem melhor, tá? Então, última chamada. Se quer te inscrever para o workshop, comenta superar, é sábado, 6 de setembro, das 15 às 20 horas, ao vivo e online. Fica gravado, pode assistir no outro dia. R$ 147,00 o lote atual, tá? 147 lotes, tá? Acho que é isso, né, gente? Alguma outra pergunta? Me traga. Boa, Diogo. Eu lembro de ti lá do Antídoto. Tu fez o Antídoto, né? Eu representei o teu pai na constelação, não sei se tu vai lembrar. Acho que era a tua mãe, me segurou inclusive pela camisa. Bom te ver aí no workshop, cara. Tu vai gostar, velho. E de novo, quando assistir gravado, fica tranquilo. Só tem que estar concentrado ali e seguir minha voz, minha indução, tá? A técnica tá na indução que eu faço. Também lembro de você, meu irmão. Boa. Pode assistir por quanto tempo? Gente, eu não tenho essas coisinhas aí de 1 mês, 3 meses. É vitalício. Tá? Comprou, pode assistir pro resto da vida. Quer dizer, às vezes eu tenho essas coisinhas. Mas no workshop não. Ok, meus queridos. Sinto que por hoje é isso, tá? Obrigado, já comprei, sim. Já tem 70 inscritos, eu acho. Tem um grupo também, se alguém quer entrar no grupo, lá comenta novo, tá? Tem um grupo de um desafio de 15 dias. Lá tem 15 vídeos meus com dicas pontuais para ajudar na superação de um término. Tipo, é gratuito. Entreguei um monte de coisa lá. Se quiser tu comenta novo aí, tu vai receber o link do WhatsApp, tá? Esse é 0 custos. Carol, querida. Merece. Tu vem pro workshop? Acho que sim, né? Nos vemos no sábado. Redala. Foi maravilhoso, muito obrigado. Ah tá, tu tá lá no grupo Charinho. Gente, o workshop vocês vão ver, se gostaram das dicas, no workshop é valendo o negócio. Ó, Diogo, tu vai entrar lá no grupo, tá? Lá na descrição do grupo tem os links do YouTube com cada um dos dias de desafio, tá? A gente tá no dia 13. Aí tu pode ir assistindo no teu tempo. Quando vê como tu vai pegar agora do zero, assiste um por dia. Porque ali tem os exercícios, umas dicas para tu aplicar, que ajudam muito na superação de um término. Mas eu reforço, se não entrar no mundo emocional aqui, gente, não resolve real. Meus queridos, um abraço na alma de vocês, obrigado pela presença de vocês aqui e nos vemos em breve, tomara que no workshop. Tchau! Peraí que tem gente comentando. Novo. Ah tá, gratidão, estou no grupo, muito bom. Provavelmente eu vou participar do workshop, grato pela entrega, Cauê, abraço. Valeu, Diogão. Fui! Pô, tem gente comentando novo ainda. Tem mais alguém pro novo? Vai, comenta novo aí. Tá, não, agora foi.